Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo 9, que vem sob o título Ouvindo Impressões. Mas antes, meu querido, minha querida, eu te relembro para que tu não esqueças de curtir esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, porque toda vez que nós curtimos aqui, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo, que esse material é importante para nós. Então partilha com outras pessoas também. Assim você me estimula a continuar trazendo aqui esses materiais abençoadores das nossas vidas para que nós possamos partilhar e também ele vai chegar ao maior número de pessoas possível, que é o que nós queremos fazer, não é mesmo? Partilhar o bem que temos recebido. Vamos então à leitura do nosso capítulo 9, Ouvindo Impressões, e posteriormente eu vou trazendo breves comentários. André Luiz nos conta o seguinte: deixando a Celino em conversa mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam ao receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras, que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro de boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres, se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo porque meu caso, ao dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos.
Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das reflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e então trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isto impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Lesta, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos me tinham em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da agonia, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento fortuito.
Compreendo agora, disse a outra. Todavia o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto temos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensível ao convívio de criaturas perversas, e tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Então, meus queridos e minhas queridas, que capítulo interessante para nossa reflexão bastante profunda, não é mesmo? Aqui, André Luiz nos traz várias conversações entre os amigos ali, no nosso lar, que eles então iam reconhecendo as causas da falência que tiveram enquanto estiveram encarnados na Terra nas suas missões como médiums. E nós começamos ali pela primeira pessoa, a primeira senhora, que vai comentando que as dificuldades dela vinham em relação àquelas imposições que o esposo lhe trazia, inclusive colocando ela contra as filhas. Só que, na verdade, não eram essas imposições que estavam impedindo a sua missão como médium, e sim a sua posição. O posicionamento dela correto seria não ficar se sentindo extremamente ofendida e, se sentisse ofendida, controlar os sentimentos para que ela pudesse dar exemplos na família de que o Espiritismo de fato ia transformando a sua vida. Muitas vezes nós incorremos nesses erros. Posteriormente, então, a companheira fala sobre isso com ela,
Porque quando nós viemos para cá, meus queridos e minhas queridas, nós não viemos aqui para passeio, como eu gosto de dizer. Nós viemos aqui para sermos testados, para sermos provados e para então ressarcir débitos. E é claro que o campo onde mais nós seremos testados, muitas vezes, será dentro do nosso campo familiar. E aí o que acontece? Ao invés da gente saber calar a nossa voz de reclamação e de discórdia quando alguém nos magoa, nos ofende, calar e prosseguir e dar exemplos bons, a gente faz o quê? A gente reage de forma negativa. É claro que nós precisamos dialogar quando há um desentendimento em família, mas é diferente quando você reclama. Entre dialogar e esclarecer todas as coisas de forma correta e reclamar apenas sem nada fazer, existe uma distância. E quando nós estamos, meus queridos e minhas queridas, servindo de exemplo dentro de uma missão, as pessoas estarão muito atentas aos nossos atos, palavras, pensamentos que expomos e formas de agir. Então, as pessoas estarão ali observando o que nós estamos falando e fazendo. Se nós estamos coerentes com aquilo que estamos ensinando aos outros. Nós precisamos tomar em primeira partida para as nossas vidas aquilo que lemos e estudamos. É claro, meus queridos, que não é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui, para vencermos dia após dia as nossas debilidades. E aqui eu não trago nunca apenas questões somente para vocês. Tudo aquilo que eu leio, que eu estudo, eu pego primeiro para mim. E é claro que, assim como vocês têm dificuldade de vencer as lutas diárias, eu também tenho. Mas a diferença está quando nós nos esforçamos. Então, é preciso nos esforçarmos. Também mais adiante nós vimos uma moça, uma senhora, que falava sobre o seu medo de tudo. Medo de ser vítima de embustes espirituais, receio de ser envolvida em questões talvez de âmbito de traição de outros companheiros que muitas vezes estavam sendo sinceros nos estudos e assim por diante. Medo de tudo, medo de si mesma, que a afastou da missão com o Senhor. Porque nós temos que enfrentar os nossos medos, meus queridos e minhas queridas. Outro caso aqui foi o senhor que, quando perdeu a sua esposa, que era o seu esteio e a sua auxiliar também nas questões espirituais, casou-se novamente, talvez apressadamente, e vê-se que depois ele mesmo fala, com uma mulher que estava envolvida com seres de baixa vibração. E aí lhe envolveu ali o lado da sexualidade embrutecida. Sexualidade, meu querido, minha querida, é bênção. Nós recebemos de Deus Pai Todo-Poderoso a nossa região pélvica, a nossa região erógena, toda cheia de inervações, para que nós recebamos prazer e demos prazer a quem nós amamos. Só que os excessos é que nos põem a perder e nos afastam da espiritualidade. Quando nós temos um companheiro, uma companheira que amamos, ao qual também nos ama, é uma bênção, mas nós temos que tomar cuidado com os excessos, para não nos afastarmos da nossa missão principal, que é a nossa evolução. Como também a partir de nós, outras pessoas que estão envolvidas com nós,
porque nós não estamos aqui apenas por nós mesmos, meus amados. Existe todo um grupo envolvido conosco, não somente aqui na fisicalidade, como também na espiritualidade. Então, que a gente possa estudar sobre cada um desses casos que nós vimos aqui, se necessário for ouvir novamente esse vídeo, para que a gente possa compreender, não é? O que nós vimos aqui, cada caso aqui partilhado, e que a gente possa trazer como exemplo para a nossa vida. Que quando houverem dificuldades, a gente não desista no primeiro impacto. Que a gente fique firmado, que a gente tenha coragem, que a gente saiba calar com aquelas debilidades dos nossos irmãos. Que a gente saiba sim responder e se defender, mas de forma coerente. Que a gente possa ser exemplo quando a gente estiver na nossa missão diária, seja ela qual for, mediúnica ou não. Que a gente possa suportar aquilo que ofende o nosso interior, sabendo que o nosso exemplo será bênção, mas que a gente também possa se posicionar de forma correta e coerente, dialogando com a pessoa, porque não é tentando tapar o sol com a peneira que nós resolvemos as questões. Nós precisamos sim conversar de forma sincera, de forma clara, para que tudo fique esclarecido, mas nós não podemos nos melindrar por qualquer motivo. Temos de trabalhar essas questões em nós, meus queridos, minhas queridas, para que vençamos e possamos cumprir a nossa missão, seja mediunicamente, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na oferta que damos nas casas espirituais que participamos, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, nos locais onde passamos. Assim, meu querido, minha querida, eu vou me despedindo por hoje, te convidando ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos fazer a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras, minhas queridas amigas e irmãs, nós temos aqui também o Rebordando Linhas Ancestrais, que é um trabalho terapêutico que eu faço como psicanalista e terapeuta holística, envolvendo o bordado, mas também profundas reflexões para te auxiliar a te encontrar e encontrar o teu ponto de cura pessoal. Venha estar conosco, minha querida amiga, minha querida irmã, porque tem sido uma bênção esse trabalho maravilhoso, nos ofertado certamente pelos espíritos amorosos, os nossos anjos guardiões, que nos estimulam a esse trabalho. E claro, um trabalho feito através do meu conhecimento como psicanalista e como terapeuta holística. Venha participar aqui, porque o bordado por si só já é maravilhoso. Imaginemos então esse trabalho com a terapêutica adequada também. Tem sido uma bênção. Participe. Todas as quartas-feiras também às 21 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher o nosso encontro com Jesus e a sua comitiva espiritual a partir do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, nós temos às 18h30 os estudos da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, a recepção do passe e dos fluidos benéficos vindos da espiritualidade superior. Assim então, com uma oração singela, mas muito sincera, vamos nos despedindo, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre muito querido e sempre presente conosco, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos estimulando ao bem, e que nós
demos respostas positivas através da nossa gratidão, dos nossos atos feitos com boa vontade, da nossa conscientização e da nossa busca diária pela prática daquilo que temos aprendido pelo bem. Que assim seja então, e que tenhamos sempre muita paz e harmonia em nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.